somos mais que vencedores. Será? Viva a teologia no ar! Com certeza, você já ouviu essa frase pelo menos uma vez em sua vida. Somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor. Essa frase está lá na Epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 37, e é muito repetida por nós cristãos, por nós evangélicos, que diz o seguinte, lá em Romanos 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É interessante essa frase porque ela passa para nós um sentimento de ganho, um sentimento de vitória, até mais do que isso. Porque ela diz que você é mais do que vencedor. Então, o que se passa nessa frase é um sentimento que você é mais que vencedor. Você ultrapassa a vitória, né? Por meio de Jesus, que é quem nos amou, né? Mas outra coisa que é importante se referir quando a gente vê essa frase, né, é que Paulo, quando escreveu a Epístola aos Romanos, ele acertou em cheio. Paulo acertou em cheio quando disse isso para os romanos. É verdade. Porque Roma, a cultura romana, os romanos em si, eles eram um povo que se sentiam soberbos. Eles eram um povo que se sentiam mais do que os outros. A cultura romana passava essa ideia para o povo. E o povo, ele se sentia mais, ele se sentia um vencedor. É até por isso que o Evangelho de Marcos, né, foi escrito com essa ótica. Marcos, ele diz muito sobre Jesus curando, Jesus fazendo e acontecendo, porque foi escrito com a ótica da cultura romana. Porque o autor, né, Marcos, queria passar Jesus para os romanos. Queria que os romanos encontrassem a Cristo. E dentro dessa declaração de Paulo, né, que surtiu muito efeito, que foi direitinho no coração romano, né, a gente vai ver que durante o decorrer dos séculos, foi-se através dessa declaração, através dessa frase, foi se inventando teologias e inventando ensinos que, na verdade, destroem e desvirtuam o cristianismo puro, o cristianismo que Paulo queria passar. Porque muitas vezes quando nós ouvimos essa frase, nós nos lembramos dos problemas, né, comuns da vida. E nos vemos como vencedores desses problemas. Sou mais do que vencedor. Eu consigo vencer os meus problemas, porque na Bíblia está dizendo que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Somos mais do que vencedores em Cristo. Então, se eu tenho Jesus, eu venço todos os problemas, né? E, na verdade, nós precisamos pensar em dois pontos. Dois pontos quando nós ouvimos essa frase de Paulo no versículo 37. O cristão é vencedor? Sim, o cristão é vencedor. O cristão vence. E o cristão, ele vai vencer todos os obstáculos da vida
todos os cristãos vão ter uma vida financeira boa, todos os cristãos vão ter seus problemas resolvidos, todos os cristãos vão ter seus empregos garantidos, vão ter famílias abençoadas. Não, não vai. O cristão não vai. Ué, mas então o que é isso? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Se o cristão é vencedor, então por que ele não consegue ter vitória em tudo nos problemas do dia a dia? A Bíblia então é mentirosa? Esse versículo é mentiroso? Paulo está dizendo uma mentira? Vamos entender um pouco mais isso. Porque quando nós olhamos para o versículo 37 desse capítulo 8, não podemos ver o versículo por si só. Esse versículo não pode ser interpretado sozinho. E esse, minha gente, é o principal erro da interpretação bíblica. Porque nós tentamos interpretar o versículo por si só. Porque nós muitas vezes olhamos para um versículo e tentamos interpretar ele sozinho. E tentamos tirar as conclusões daquele versículo, muitas vezes vendo ele sozinho. E às vezes a gente faz isso com essa declaração de Paulo, que somos mais do que vencedores. O versículo 37 desse capítulo não pode ser interpretado sozinho. Então, como a gente vai interpretar esse versículo? Bom, o próprio versículo nos dá a dica para essa interpretação. Porque no próprio versículo vai dizer, ele começa com em todas estas coisas. O que seria todas essas coisas? Essa é a primeira pergunta que precisa vir à nossa mente quando nós lemos o versículo 37. Quando nós queremos entender por que eu sou mais que vencedor. Por quê? O que e quais são essas coisas? E precisamos entender o contexto que Paulo está dizendo. Paulo, ele no seu texto aos Romanos, ele explica sobre os sofrimentos do crente, os sofrimentos do cristão e o que iria vir para os cristãos e o que os cristãos deveriam esperar. Então, Paulo, lá no versículo 35, ele faz uma lista. Ele vai dizer lá no versículo 35 o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha só. Estas coisas que diz o versículo 37 está totalmente ligada a esta lista que Paulo fala. Quando Paulo fala em todas estas coisas, somos mais que vencedores, ele está falando dessa lista: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. E quando Paulo discorre sobre essa lista, a gente vai descobrir que o crente de Romanos, o crente romano, estava passando por todos esses problemas por causa de Cristo. Era por causa de Cristo que o crente romano era tribulado, tinha angústia, tinha perseguição, tinha o perigo, tinha fome. E Paulo vai dizer que em todas essas coisas o cristão romano era mais que vencedor. Era mais que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Porque em tudo isso, Deus nos protege. Porque em tudo isso, Deus nos faz vencedor. Somos mais do que vencedores.
porque nada vai nos separar do amor de Cristo, como o versículo 35 fala. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele lista o que o crente romano estava passando e ele diz, em todas essas coisas, em toda essa lista que eu fiz, vocês são mais do que vencedores por meio daquele que amou vocês, por meio de Cristo. E no versículo 38 e 39, Paulo conclui que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem do futuro, nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa vitória, mencionada no versículo 37, não tem nada a ver com a vitória sobre as coisas materiais que nos passam dia após dia. Com Jesus, nós podemos vencer sim os problemas da vida. Com Jesus, a gente pode encontrar o emprego que a gente precisa. A gente pode encontrar a cura que a gente necessita. Mas nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo, que nunca vai deixar nós sermos separados do amor de Deus. Que nunca vai deixar nós perdermos a eternidade com Cristo. Essa vitória do versículo 37 é a vitória espiritual do crente, do cristão. Eu sou mais do que vencedor espiritualmente. Eu sou mais do que vencedor porque Cristo na cruz venceu tudo que tenta me separar do amor de Deus. Ok? Então, não se engane. Seja mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, nada pode te separar do amor de Deus. Ok? E aí? Gostou desse vídeo? Compartilha aí com os seus amigos. Comenta aí o que você achou e dá um like. Deixa um like também. E se inscreva no canal se você não é inscrito para receber mais vídeos. Passa lá também no viva.teologia, que é o nosso Instagram. Nós sempre colocamos algo a mais lá no nosso Instagram para vocês. E que Deus nos abençoe a cada dia mais, em nome de Jesus. Tchau e até o próximo Teologando. Até o próximo vídeo do nosso canal Viva Teologia. Até mais. Tchau.